Textos administrativos. Relatório. A seguir a ata, que permite o registro e memória de assuntos tratados numa reunião, agora vai desenvolver competências sobre a escrita do relatório. Deste modo, deve-se aplicar para poder desenvolver competências que lhe permitam produzir corretamente relatórios. Texto. Leia atentamente o relatório que se segue, produzido na Escola Primária Completa de Chipádia, a respeito do desempenho do segundo trimestre. República de Moçambique. Governo da Província de Gaza. Direção Provincial de Educação e Desenvolvimento Humano. Escola Primária Completa de Chipádia. Relatório do segundo trimestre. Introdução. O presente relatório tem em vista reportar o decurso das atividades realizadas na Escola Primária Completa de Chipádia. E terminaram a 6 de maio. Criação de círculos de interesse, entre outras. Maputo, 28 de maio de 2016. A diretora Filomena Tembe. Compreensão do texto. Exercícios. Depois de ler o texto, responda com clareza às questões que se seguem. 1. Qual é o objetivo deste relatório? 2. A quem se destina? 3. De acordo com o relatório, quais são os aspectos que melhoraram comparando com o trimestre anterior? 4. Apesar dos esforços, muito há ainda por fazer, pois alguns alunos manifestam necessidades de aprendizagem de base a nível da leitura, escrita e operações básicas. Pensando na sua missão como futuro professor, que ações podem ser desenvolvidas para superar as necessidades de aprendizagem acima referidas? 5. Imagine que é diretor desta escola. Que medidas pode tomar para que os alunos do professor João Mavota não fiquem prejudicados? Gênero textual. Ficha informativa. Relatório. Conceito. Relatório é um documento através do qual se expõem os resultados de uma atividade realizada. Um relatório pode incidir sobre um leque variado de materiais e situações. Relatório de um acidente, relatório de atividades realizadas numa escola, relatório de contas de uma instituição, etc.
Os objetivos de um relatório variam de acordo com a natureza do mesmo. Geralmente, os relatórios apresentam informações que permitem conhecer o decurso de atividades, os resultados alcançados, as dificuldades enfrentadas, perspectivar desafios e tomar decisões. Estrutura. Um relatório de atividades, de entre as diversas formas de organização que pode assumir, dependendo da natureza do assunto nele abordado, pode apresentar a seguinte estrutura. Capa, na qual se apresenta o nome da instituição, título do relatório e data. Introdução, na qual se faz a apresentação do contexto do relatório e dos assuntos nele abordados. Desenvolvimento, no qual são apresentados os dados sobre os diferentes assuntos apresentados na introdução. Conclusões e recomendações. Apêndices e anexos, caso sejam necessários. Características. A extensão de um relatório varia de acordo com a importância dos fatos relatados. A linguagem deve ser objetiva, precisa, clara e concisa, sem omitir dados importantes. A redação deve ser simples, com ortografia correta e boa pontuação. Pode-se recorrer a esquemas, desenhos, tabelas, fotografias, cálculos, sempre que necessário, tendo em vista facilitar a sua compreensão. Funcionamento da língua. Exercícios. Leia atentamente as seguintes frases. Os professores daquela escola não faltam nem se atrasam. Ultimamente, os professores têm se preocupado bastante em melhorar os resultados de aprendizagem. Agora, certamente que só os bons resultados interessam à comunidade escolar, por isso trabalham muito e bem. A. Sublinhe os advérbios presentes em cada uma delas. B. Classifique-os. C. Selecione 3 e com eles forme frases. Funcionamento da língua. Ficha informativa. Advérbio. Conceito. É a palavra que se junta a verbos, a adjetivos ou a outros advérbios para lhes determinar ou intensificar o significado. Chama-se advérbio pelo fato de normalmente modificar o sentido do verbo. Exemplo: os formandos chegaram cedo à escola das práticas pedagógicas. As formandas são muito dedicadas aos estudos. Classificação do advérbio. A classificação do advérbio é determinada pela ideia ou circunstância a que se refere, podendo ser advérbio de negação, afirmação, interrogação, lugar, tempo, quantidade, modo, intensidade, dúvida, exclusão, inclusão. Advérbios de lugar: aqui, ali, acolá, lá, além, atrás, longe, perto, abaixo. Advérbios de tempo: agora, já, hoje, amanhã, ontem, nunca, cedo, tarde, antes, outrora, sempre. Advérbio de modo: bem, mal, rapidamente, devagar, calmamente, pior, melhor. Advérbio de afirmação: sim, certamente, certo, decididamente. Advérbio de negação: não, nunca, jamais, nem, tampouco. Advérbio de dúvida: talvez, quiçá, possivelmente, provavelmente, porventura. Advérbio de intensidade: muito, pouco, tão, bastante, menos, quanto. Advérbio de exclusão: salvo, senão, somente, só, unicamente, apenas.
Advérbio de inclusão: inclusivamente, também, mesmo, ainda. Advérbio de ordem: primeiramente, ultimamente, depois, finalmente. Exemplo: os meninos não ouviram o toque para o intervalo. Negação: a Joana caminha lentamente para a sala. Modo ou forma como caminha. As palavras onde, de lugar, como, de modo, porque, de causa, quanto, classificação variável e quando, de tempo, usadas em frases interrogativas diretas ou indiretas, são classificadas como advérbios interrogativos. Onde todos dormiram? Quando se realizou o concurso? Grau dos advérbios: os advérbios bem e mal variam em grau, podendo assumir 2 graus: comparativo e superlativo. O grau comparativo pode ser de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Grau comparativo de igualdade: ele dorme tão bem quanto os irmãos. Grau comparativo de superioridade: ela saiu-se melhor nos testes do que os colegas. Grau comparativo de inferioridade: ela foi menos bem-sucedida nos testes do que o irmão. O grau superlativo pode ser analítico ou sintético. Grau superlativo analítico: a indicação de um aumento de grau é feita através do emprego de outro advérbio. A Luciana saiu-se bastante bem no teste. Muito bem, extremamente. Grau superlativo sintético: a indicação do grau é feita com recurso ao sufixo. A Luciana saiu-se otimamente no teste. Jogo de leitura. Exercícios. Depois da leitura e interpretação do relatório, já conhece o texto em termos de forma e de conteúdo. Em seguida, organize um jogo de leitura expressiva com os seus colegas, respeitando os princípios, os critérios e os passos definidos nos jogos anteriores. Escrita. 1. Copie do texto a parte correspondente ao decurso das aulas em letra cursiva, prestando maior atenção para a correta configuração, tamanho e ligação entre as letras. Em seguida, troque o caderno com um colega seu e conversem sobre os aspectos positivos e aspectos a melhorar nas vossas caligrafias em função das características apresentadas. Nota: antes de copiar, procure nos livros do ensino primário do primeiro ciclo textos escritos em letra cursiva para apreciação e para que lhe sirvam de modelo e de inspiração. Preste também atenção à limpeza. 2. Elabore um relatório que reflita a vida da sua turma no primeiro semestre. Destaque o efetivo, tendo em conta o gênero, o relacionamento entre os alunos, a sua participação nas aulas, o seu aproveitamento pedagógico, as dificuldades enfrentadas e as perspectivas para o segundo semestre. Elementos a ter em conta na produção textual. Conteúdo: ideias e frases claras sobre informações que o texto deve apresentar. Forma: observância da estrutura do texto a produzir. Caligrafia: uso de letra cursiva, prestando particular atenção ao tamanho, à configuração e à ligação das letras. Ortografia: observância da correção na escrita das palavras, respeitando a sequência das letras, a colocação de acentos, o uso de letras maiúsculas, etc. Pontuação: seleção e colocação de sinais de pontuação de acordo com as regras. Translineação: divisão correta das palavras no fim da linha,
ao mesmo tempo que se observa o alinhamento lateral do texto. Resumo. O relatório é um texto administrativo que permite descrever as atividades desenvolvidas. É um texto muito importante para os professores na apresentação das atividades desenvolvidas numa escola ou numa turma num determinado período, trimestre, semestre ou ano. Os advérbios mostram diversas circunstâncias tais como tempo, modo, lugar, negação, exclusão, intensidade, etc., no nosso discurso. Estas circunstâncias servem de base para a classificação dos advérbios. Difficile,